Muito bem. Então, hoje a gente vai fazer uma prática um pouco mais compacta, um pouco mais curta, mas não por isso menos eficiente. Então, a gente lembra que o yoga é sobre como a gente faz e não quanto a gente faz. Então, a gente começa com os olhos fechados, dá uma boa respiração, enchendo os pulmões de ar, soltando. Percebe quanto tempo leva para sentir todo o corpo simultaneamente. Não tenha pressa para encontrar essa resposta, é uma pergunta bem difícil. Não temos esse hábito de sentir todo o corpo de forma simultânea. Mas vai levando a consciência, a atenção para esse caminho, para essa direção. Respira e se pergunta: quanto tempo leva para eu sentir todo o corpo simultaneamente? Muito bem. Nós vamos levar as pontinhas dos dedos nos ombros e vamos levar os cotovelos lá para frente, para cima e para trás, para baixo. Percebe o movimento das escápulas. Quando as escápulas se aproximam lá atrás, quando os ombros vêm para frente, né? Quando os cotovelos vêm para frente, as escápulas ficam bem afastadas. Hum, Então não faça apenas esse movimento, observe o que acontece com essa musculatura, com essa região das costas. Muito bem. Vai parando o movimento. Leva as mãos nos joelhos. Vamos fazer o giro da cervical. A cabeça vai caindo para frente, queixo vai em direção ao peito. Alonga um pouquinho mais as costas, leva os ombros para trás, para baixo. Escolhe um lado para começar e vai desenhando círculos com queixo. Faz um movimento suave. Não precisa alcançar uma amplitude muito grande. O importante é relaxar bem os ombros enquanto movimenta o pescoço. Percebe se tem algum ponto de tensão. E não precisa também atravessar, forçar para atravessar alguma região mais dolorida. Faz o movimento inverso quando o queixo chega no peito.
Vai parando o movimento da cabeça, trazendo o rosto de volta para o centro. Percebe como está o pescoço agora, como estava antes e como fica depois do movimento. Na próxima inspiração, levamos os braços para cima. Entrelaça os dedos das mãos, vira as palmas das mãos para fora, alonga os braços. Alonga bem os braços. E exalando, vai inclinando o tronco para o lado direito. Vamos fazer uma flexão lateral. Procura apontar as costelas lá para o teto, sem forçar, claro. E percebe se dá para sentir um movimento da respiração nessa região. E se você não sente, você leva a mão para sentir. Agora volte inspirando. Alonga um pouquinho mais os braços, cresça com a coluna, com os braços. E exalando, vai inclinando para o outro lado. Respira. E vai criando interesse para tudo que acontece da pele para dentro agora. Onde eu sinto mexer quando eu respiro, como eu sinto, quanto eu sinto. Volte inspirando. Alonga mais os braços, se espreguice um pouco. Vira as palmas para baixo. Exalando, vai soltando os braços lateralmente, sentindo o movimento. Leva as mãos sobre os joelhos. Percebe as sensações. Muito bem. Descruza as pernas. Aproxima os joelhos. Segura os pés. Aproxima bem o abdômen das coxas e procura relaxar bem a cabeça, as costas, solta a cabeça. Percebe se sente um movimento respiratório agora nas costas, talvez no sentido longitudinal. E sem soltar os pés, sem afastar o abdômen das coxas, na próxima exalação vai escorregando os calcanhares para frente, vai estendendo as pernas enquanto for adequado. Ajuste a postura, puxa o tronco mais para frente, pode usar a força dos braços. Relaxa bem a cabeça, relaxa bem as costas. Em cada exalação,
Procura relaxar um pouquinho mais. Se soltar um pouco mais. Essas exalações mais prolongadas vão passar essa mensagem para o corpo que é uma situação segura e que ele pode relaxar, que os músculos podem relaxar. Então, é natural que a flexibilidade vá aumentando. Por isso que a gente permanece um tempo na postura. E essa mensagem que a gente passa para o corpo, a gente quer passar para a mente também. De que estamos seguros, de que podemos relaxar. Muito bem. Deixa a cabeça solta. Solta os pés, vai voltando devagar, desenrolando as costas. Nós vamos nos deitar com as pernas flexionadas agora. Pode aproximar os calcanhares dos quadris. Na próxima inspiração, vai levando o quadril para cima e vai tirando as costas do chão. Percebe se sente o umbigo indo lá para cima quando inspira e indo lá para baixo quando exala. Procura ter estabilidade. As práticas de yoga são, por definição, estáveis, estáticas, mas isso não é um sinônimo de inatividade. Existe muita atividade por trás dessa imobilidade, como vocês devem estar sentindo agora, percebendo agora. E é essa atividade que nos mantém imóveis, que nos mantém quietos, é que nos interessa agora. Então, claro, a mente interfere no corpo. E agora a gente está fazendo com que o corpo interfira a mente. Volte exalando. Perceba as sensações. Vai aproximando as coxas do abdômen, abraça as pernas. Sente a respiração. Então, é claro que a gente entende que essa interferência contrária, né? Que essa interferência do corpo para a mente, ela é muito mais sutil, ela é muito mais discreta, né? Do que o quanto a mente interfere no nosso corpo. E não que elas sejam coisas separadas, né? É, e para que isso aconteça, essa permanência é importante, essa atenção é importante.
Claro que sempre dentro dos limites de cada um. Hum. Então, o segredo da permanência é não forçar mais do que precisa, do que não forçar mais do que o necessário. Então, em resumo, o corpo ele não deve perturbar a mente durante a prática. Muito bem. Você pode soltar as pernas, deixar os pés no chão. Entrelaça os dedos das mãos, leva as mãos atrás da cabeça. Vamos torcer por nós. Cruza a perna direita sobre a esquerda. Inspira conscientemente, gira um pouquinho o quadril. As pernas caem para o lado esquerdo. Solte bem as pernas, solte bem, não tenha pressa. Vai virando o rosto para o outro lado. Se o joelho não encosta o chão, isso não importa. Se o ombro direito não encosta o chão, isso não importa. O importante é relaxar todo o corpo e sentir a respiração. Talvez em várias regiões do corpo, nessa postura, nas costas, nas laterais, na lateral do tronco, no abdômen. Procura relaxar todo o corpo. Então, um possível efeito da prática, especialmente da prática de yoga na mente, né? É quando a gente começa a ter prazer ficando quieto, a ter vontade de relaxar, saudade de relaxar. Isso é um ótimo sinal, né? Eu digo assim que quando a gente sente saudade de nós mesmos, assim, isso é um sinal que a prática de yoga está nos fazendo muito bem, assim. Pois muito bem, vamos voltando na inspiração. Descruza as pernas. Cruza a perna esquerda sobre a direita. Uma inspiração. Solte as pernas para o lado direito, solte bem as pernas, vira o rosto para o outro lado. Relaxe todo o corpo. Volte inspirando. Descruze as pernas. Vamos alongar um pouquinho mais a cervical, sempre é bom. Então, aponte os cotovelos para cima. Deixa a cabeça bem solta e exalando vai empurrando a cabeça para frente. Só com a força dos braços. Volte. Solte as mãos, leve os braços para baixo. Escorrega os calcanhares
o tapetinho. Esse momento de relaxamento entre uma postura e a outra, isso também faz parte da prática, né? É esse momento que a gente vai percebendo os efeitos do que acabou de fazer. Isso é muito importante. Isso não é por acaso, isso não é uma pausa acidental. Mas como a nossa ideia hoje é ter uma prática mais compacta e eficiente, vamos girando o corpo, fazendo o rolinho do corpo para o lado direito. Vamos nos deitar com a barriga virada para baixo. E deixar as mãos mais ou menos na altura dos ombros. Nós vamos fazer Bhujangasana. Então, queixo, a testa no chão, os cotovelos próximos do corpo, pés estendidos. Inspirando, erga a cabeça, o peito e talvez o tronco vai ajustando a distância das mãos. Hum. Talvez você prefira ficar com os antebraços no chão, você que sabe, você é o dono da sua prática, você conhece os seus limites muito melhor do que qualquer professor. Ou se você está reconhecendo eles, respeite-os. Respire. Eu sei que às vezes é difícil respirar nessa postura. Se você não consegue respirar, você fica menos tempo. Mas essa é uma postura muito importante. A gente deveria fazer essa postura todos os dias. Procura relaxar bem os ombros, afastando os ombros das orelhas. E volte devagar. Primeiro desça o tronco, depois o peito, depois a cabeça. Vai relaxando os ombros. Muito bom. Vamos levar as mãos na altura das costelas, passar para a postura do gato e em seguida para a Balasana, postura da criança. Então, os quadris vão até os calcanhares, a testa em direção ao chão, os braços para trás suavemente flexionados. Se a testa não alcança o chão, você faz um montinho com as mãos para relaxar a testa. Procura relaxar as costas, procura relaxar o corpo todo. Relaxa os ombros, pescoço, deixa a respiração aparecer nas costas. Se você acha que poderia dormir nessa posição, ótimo, ela está confortável. Observe a vontade de ficar quieto, observe a vontade de relaxar. Se houver desconforto nos joelhos, quadris, tornozelos, faça ajuste. Muito bem. Agora deixa a cabeça solta. Vai desenrolando as costas. Leva as mãos sobre as coxas.
Fecha os olhos um pouquinho. Estamos agora em Vajrasana, postura do diamante ou do raio. Lembra a pergunta que fizemos no início da prática? Quanto tempo leva para sentir todo o corpo simultaneamente? Percebe se agora é mais fácil sentir todo o corpo, se é mais difícil. Muito bem. Quem tiver a oportunidade de relaxar um pouco, relaxe. Essa foi a nossa prática compacta e eficiente. Obrigada e até mais.